Programa Entrevista Diversa. Olá, bem-vindo ao programa Entrevista Diversa, o seu podcast sobre diversidade e inclusão. No programa de hoje vamos falar sobre pessoas com deficiência na escola. Segundo o IBGE, no terceiro trimestre de 2022, a taxa de analfabetismo para as pessoas com deficiência foi de 19,5%, enquanto as pessoas sem deficiência, essa taxa foi de 4,1%. Apenas 25,6% das pessoas com deficiência tinham concluído pelo menos o ensino médio, enquanto 57,3% das pessoas sem deficiência tinham esse nível de instrução. A desigualdade persiste mesmo entre as pessoas com nível superior. Nesse caso, a taxa de participação foi de 54,7% para pessoas com deficiência e 84,2% para as pessoas sem deficiência. Eu sou Maura Amba e para falar sobre pessoas com deficiência na escola temos conosco o Guga Doria, que é jornalista, sociólogo e educador na área de inclusão social, além de pensador livre no campo da filosofia da diferença. O Guga vai falar para a gente sobre isso. Além de pai de um jovem com síndrome de Down, o Thiago. Guga, seja muito bem-vindo ao Entrevista Diversa. Obrigado, Maura. É um prazer enorme estar no Entrevista Diversa. E é isso. Eu sou pai de um jovem com a síndrome de Down e aí eu aproveitei a minha formação de jornalista e sociólogo e, como eu costumo falar, né, pensador livre da filosofia da diferença, foquei nessa questão da pessoa com deficiência, nessa chamada inclusão, né? E é isso. Então é um prazer enorme estar com você, com todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, né? E estou à disposição. Vou começar com a primeira pergunta. Esses números que a gente trouxe no início do programa mostram a desigualdade em nosso país quando se fala em educação de PCDs. Eu gostaria que você comentasse o porquê desses números ainda existirem, sendo que falamos tanto em inclusão, mas e aí, na prática, né? Como que fica, né? Essa é uma ótima pergunta, né? E eu começo respondendo ela com outra pergunta, né? Em qual escola, que escola é essa que está se auto-intitulando como inclusiva, né? Então, quem incluir, por quê e como, né? Se a gente for pensar, nós ainda vivemos, na sua grande maioria, tem exceções maravilhosas, algumas tem uma escola Politeia, Escola Democrática Politeia, que o Tiago e minha filha Joyce estudaram, né? Que fogem a essa regra. E também existe um movimento no qual eu participo, que é o Movimento de Educadores Democráticos Românticos Conspiradores, que pensam uma outra escola. Por quê? Porque essa escola, que ainda é hegemônica no Brasil, é praticamente a mesma escola lá no século XIX, quando ela foi criada. Então, nós podemos pensar que a escola, o formato da escola, ainda está no século XIX, naquele formato tradicional, né? O professor sozinho na sala de aula, 30, 40 alunos sentados um atrás do outro, olhando a nuca do companheiro. E o professor ainda está no século XX, ainda é um professor conteudista, que só se preocupa com a quantidade de conteúdos apresentados e não com a qualidade. E o estudante, eu gosto de falar estudante porque aluno significa sem luz, começa daí, né? Aluno significa sem luz. Esse estudante está no século XXI. E no Brasil, né, eu costumo, como sociólogo, a análise que eu faço é que antes da década de 60, são números chutados, né?
mas é mais ou menos assim. 80% das pessoas moravam no campo. Depois veio a ditadura militar e houve o chamado êxodo rural. E na década de 80, ou seja, 10, 20 anos depois, 80% das pessoas moravam na cidade. Então, na década de 60, a escola pública era uma escola de elite. Na década de 80, ela já se popularizou, mas continuou com o mesmo formato conteudista, aquele mesmo formato do século XIX. Então, nos anos 80, houve a primeira inclusão, que foi essa maioria dessas pessoas que moravam no campo que migraram para a cidade. E na década de 90, começou-se a falar de inclusão. Né? Então, ainda é uma inclusão que eu chamo de inclusão adequativa. Ou seja, o estudante supostamente excluído tem que se adequar a um modelo único de escola. Eu diria até a um modelo único de sociedade. E a gente conversava nos bastidores, né? Você trazia 3 tipos de inclusão: vertical, horizontal e transversal. Que a transversal é que você defende. Explica isso pra gente. Isso, eu ia trazer exatamente isso agora. Esses 3 tipos de inclusão que eu trago da filosofia. O transversal, a inclusão transversal, eu trago da filosofia da diferença. Né? Certo. Então, a inclusão vertical, o próprio nome já diz. Existe o modelo único de escola e todos os estudantes têm que se adequar, tem que ser a cópia mais perfeita possível desse modelo. Na verdade, pensando na filosofia, é a lógica platônica de sociedade, lá da Grécia Antiga, né? Que é isso? Existe o Platão era idealista, então ele criou um modelo ideal de sociedade e afirmou que todos nós, todas as pessoas, o ser humano tem que ser a cópia mais perfeita possível desse modelo. E quanto mais a pessoa se afastar desse modelo, ela se transforma no que o Platão chamou de simulacro, uma cópia mal feita. Então, com raras exceções, eu acredito que ainda estamos vivendo nessa inclusão vertical, de cima para baixo. Né? Ou seja, os chamados alunos de inclusão, só falar o termo aluno de inclusão, já é excludente, a meu ver, né? E ele tem que se adequar ao máximo, tem que aprender o mesmo conteúdo que supostamente os chamados alunos regulares, normais, aprendem. Então, a dificuldade, na verdade, não é desse aluno. Tem um pensador português, o José Pacheco, né, que ele foi um influenciador desse movimento pela educação democrática, romântico e conspiradores, que ele fala que o problema não é de aprendizagem, o problema é de ensinagem. Então, você querer ensinar os desiguais da mesma forma e querer que a pessoa, o aluno, o estudante, tenha a mesma resposta no mesmo tempo, é excludente por si só. Na verdade, é excludente para todos os estudantes. Agora, aquele chamado aluno com deficiência, aluno de inclusão, ele é mais excluído ainda dessa escola. E o que busca essa escola? Isso porque a gente está falando na realidade que a gente tem hoje, né, Guga? E imagina então se for falar no que tem gente defendendo aí de escola especial, né, de separar a pessoa com deficiência dos outros. Piora muito. Isso. Essa é uma outra questão.
Mas só para fechar essa ideia da inclusão horizontal e transversal, o que a inclusão vertical busca? A horizontalidade, ou seja, a fictícia ideia de que todos são iguais. Todos nós temos os mesmos direitos. Mas essa frase solta, isso eu coloco no livro que eu lancei, né? Essa frase solta, todos somos iguais, é uma frase perigosa, porque ninguém é igual a ninguém. Daí vem o que eu chamo de inclusão transversal, né? Que é só para resumir, a afirmação. Primeiro você quebra, desconstrói esse modelo único a ser seguido, que é um modelo ficcional. Daí o que resta? Pessoas, cada pessoa com a sua diferença, né? Então, uma escola, uma inclusão transversal, inclusive, não é apenas para as pessoas com deficiência, é para todos os estudantes. É uma escola que respeita, que investe, mais do que respeito, investe na singularidade de cada aluno. Ou seja, isso rompe com essa ideia dessa escola tradicional, que é 30 alunos. Eu estava fazendo uma palestra há alguns anos para pais, numa escola pública, uma escola muito boa, inclusive, Desembargador Amorim Lima, em São Paulo, que é uma escola democrática, e um pai perguntou, olha, na sala que está meu filho, que tem deficiência, né, tem 29 alunos iguais e o meu filho diferente. Eu falei, não tem 29 alunos iguais, estudantes iguais e um diferente. Tem 30 alunos, 30 estudantes diferentes, cada um com sua singularidade. Foi isso que eu respondi, não sei se ele entendeu, porque é uma outra lógica, né? Outro formato de escola. É uma forma de ver muito diferente Agora, do que estão acostumados, né? você falou da educação especial. Essa frustração com essa chamada educação inclusiva, nessa inclusão vertical, é uma frustração esperada, né? Porque ninguém vai aprender todo o conteúdo, né? Que a escola tradicional quer que todos os estudantes Aprendam. decorem. Na verdade, é um decoreba, né? É. E aí tem alguns pais, inclusive, né? Que frustrados com essa inclusão, defendem o retorno da escola especial, da segregação. Eu respondo da seguinte forma, né? Entre essa inclusão vertical e a exclusão na escola especial, eu fico com a inclusão vertical, defendendo a mudança dessa escola. Muitos Você pais fica com o que a retroagirem. gente tem hoje, porém priorizando cada vez mais A transformação. a transformação. Legal. Porque se a gente for segregar as crianças para fazer uma escola especial, a gente vai andar para trás. Vai entrar para trás, vai virar uma bolha, e a maioria das escolas especiais não são boas, não são, não investe realmente na potencialidade do seu estudante. E Né? Já como estou que a adiantando um gente. pouco a filosofia da diferença, que a Tá, gente a vai gente falar vai mais tarde, chegar lá, naquele né? Na Sim. filosofia da diferença. Como que a gente aprendeu a excluir? Eu não sei se a gente aprendeu a excluir. Eu acredito mais que nós nascemos numa sociedade excludente. Então, é Tá. desde criança, nós vivemos numa sociedade excludente. E a escola é apenas um reflexo dessa sociedade. É uma questão de ser fruto do meio. Isso é fruto exatamente. Já mudou muito, nós estamos num momento
que nós estamos mais positivando as pessoas com deficiência do que negativando. Porém, foi um avanço? Foi. Porém, ainda comparado a esse modelo ideal de sociedade e de escola. Ou seja, mesmo positivando, se nós compararmos, né, estudante com deficiência com o chamado estudante regular, nós continuaremos a ser excludente, mesmo positivando, tem muita gente que defende a educação inclusiva e não desconstruiu essa ideia, essa dicotomia, né? Os normais, iguais, comuns e os diferentes de outro lado. Legal. Eu estou aqui com o seu livro, Síndrome de Down como você nunca viu, profundo relato de um pai educador. E eu queria que você falasse do seu livro, lógico, que é maravilhoso, recomendo muito, e aproveitasse para dar para a gente um pouco da história do Tiago, seu filho, e as particularidades de quem tem um filho na síndrome de Down. Falar do Tiago, antes de falar do livro, eu tenho que me... Eu não gosto dessa palavra, né? Mas eu tenho que me policiar, porque senão eu fico 2 horas aqui falando, né? O Tiago, ele nunca estudou numa escola especial. Tá. Sempre foi numa escola inclusiva. Mas, até o Fundamental 1, vou falar rapidinho, o caminho, o trajeto dele, porque o Tiago nasceu em 1997. Ainda estava mais se falando em inclusão do que praticando, na verdade. Eram as primeiras escolas chamadas de inclusivas. Só que eu costumo dizer que essas escolas inclusivas ainda são reféns da ditadura da cartilha, né? Então, ainda pratico o que eu chamei de inclusão vertical. Então, até o Fundamental 1, o Tiago estudou numa escola chamada inclusiva, mas que ainda praticava, ao meu ver, essa inclusão vertical. Tá. Até que minha filha também, né, a Joyce, né, entre aspas, sem deficiência, que esse conceito de deficiência também, eu vou falar dele quando estiver falando da filosofia da diferença, ambos estudaram sempre na mesma escola. Na verdade, não havia muito outras alternativas. Havia muito poucas na década de 90. Na verdade, já no ano 2000, eles no Fundamental 1, quem disparou o meu desejo de buscar outra escola, só para você ter uma ideia, Maura, não foi nem o Tiago, foi a minha filha Joyce. Ela pediu isso para você? Não, ela não pediu. Foi o seguinte, eu não lembro a ordem dos fatores, mas não altera o produto, né? Tá. Eles estavam estudando o meio ambiente, né? E depois passou para, não vou lembrar agora, para algo ligado à astrologia, aos astros. Aí eu perguntei para a Joyce do que era formado o meio ambiente. Ela falou que era formado de astros, ou seja, ela misturou os dois conteúdos porque a escola tinha que seguir o livro didático. Então, ela ainda estava usufruindo, aprendendo sobre o meio ambiente e já passou para o outro conteúdo. Aí o Tiago também já não acompanhava, né? A diretora da escola chegou para mim uma vez, olha, nós gostaríamos de ser realmente inclusivos, mas nossos professores não estão preparados, tal. Essa ficção de dizer que os professores não estão preparados, porque o preparar, para mim,
depende muito do olhar do professor sobre a diferença. Daí, já resumindo, no Fundamental 2, eles foram ambos. Aí, só um detalhe curioso, eu fui em algumas reuniões, algumas festas nessa escola Politeia, perto do Palmeiras, perto do Allianz Parque, né? E levei a Joyce e o Tiago. Aí cheguei para a Joyce, vamos mudar de escola? Ela chegou para mim e falou, caiu na minha armadilha, numa boa armadilha, né? Chegou, pai, podemos mudar de escola, mas eu quero ir para a Politeia. Ou seja, já preparei o ambiente e ambos foram para a Politeia. A Politeia trabalha muito com pesquisas, com projeto de pesquisas, escolhido pelos alunos. E investe na singularidade de cada estudante. O Tiago começou... O primeiro projeto do Tiago, o segundo projeto, né, foi a história do rock. Antes, ele fez um projeto, ele gostava muito de rock, e tinha um amigo, o Gianluca, uma pessoa, entre aspas, sem deficiência, eles eram muito amigos. Sabe aquela amizade verdadeira mesmo, raramente vê? Inclusive, você falou que no fundo aí tá a bateria do Thiago, que ele toca. Isso, E aí o Tiago e o Gianluca começaram a perguntar do que morreu Jim Morrison, por exemplo, do The Doors. Bebida e droga. Do que morreu Janis Joplin, aí vai, vários. Aí eles resolveram fazer um projeto sobre drogas. Foi muito interessante. Olha, que legal. Fizeram um projeto em dupla. E aí, no segundo projeto, o Tiago fez escolheu um tema, que foi a história do rock. Foi muito impressionante, né? Porque cada década do rock, de 50 para cá, tem um estilo diferente. Então, ele começou a ter noção de tempo. Ele começou a aprender história, por exemplo, estudando a década de 60 com Bob Dylan, que escreveu músicas contra a guerra do Vietnã. Teve uma vez eu dando aula, né, para educadores, e não tínhamos, o Thiago era pequeno ainda, não tínhamos com quem deixá-lo, ele foi comigo. Aí eu lá na sala de aula, ele lá no fundão. E aí eu dei esse exemplo, né? E aí eu subestimei o Thiago. Eu falei, não perguntei para ele. Comecei a falar. Lá atrás, né, o Thiago levantou o dedo. Eu sei. O Bob Dylan escreveu músicas pela paz e contra a guerra do Vietnã. Legal. As alunas, né, os educadores que eram minhas estudantes, até tiraram um sarro da minha cara, porque eu subestimei ele. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que todos nós, só aprendemos realmente aquilo que tem significado. Né? Minha filha sempre disse, ela se formou em biologia agora. Não conseguiu entrar na USP porque ela não se adaptou a essa escola conteudista. Porque ela falou, pai, eu sei que eu tenho que decorar um monte de coisa para fazer o vestibular e depois esquecer. A diferença entre a Joyce e o Tiago, a meu ver, entre as pessoas chamadas sem e com deficiência, é que as com deficiência não têm essa coisa, esse idealismo de aprender, decorar, para passar no vestibular. Eles são mais livres nesse sentido, são até mais positivos, a meu ver. Né? E aí ela falou, eu vou decorar tudo para depois esquecer. Ela aprendeu na Politeia, nós só aprendemos aquilo que tem significado. Entendi. E aí no ensino médio, né, vou tentar contar essa história em 5 minutos, acabou a Politeia Fundamental 2. Aí vem aquela coisa, né? Eles queriam continuar a estudar. Para qual escola? Não existia escola, nem escola democrática no ensino médio.
Hoje até existe uma ou duas, tal, mas naquela época não existia. Aí o Alves Cruz, posso até citar o nome, na Pompeia, ali perto da Paulista, era uma escola que a Polité entrou em contato, que era muito interessante, mas era uma escola integral, trabalhava a integralidade do aluno. Mas aí ela virou escola em tempo integral, né? O que desconstruiu, o que estragou tudo. Aí eu cheguei nessa escola e entendi que o segundo turno, né? 40% do segundo turno era um espelho da manhã, que era aquela escola que as pessoas ficam sentadinhas, só conteudistas, ou seja, eles ficaram das 7 da manhã às 5 da tarde numa escola tradicional. Ou seja, horrível, né? Aí eu logo pensei, puxa, não é isso, né? Vamos tirar nossos filhos. Eles não quiseram sair por dois motivos. É, Primeiro, a Joyce falou, pai, eu nunca fiz tanta amizade, que a escola Politéia, as escolas eram menores. Aí ela falou essa frase, eu sei que eu vou decorar um monte de coisa para passar no vestibular, depois eu vou esquecer, mas eu quero ficar. Autonomia, né? E o Thiago também não quis sair por dois motivos. Eu falei 40% do segundo turno, porque 10% tinha uma coisa que eu chamo que é um embrião de uma nova escola, que era um projeto que o professor criava o projeto, se tivesse demanda, o professor seria mediador, e não era um projeto conteudista, não era uma disciplina em si, né? E certo. o professor de artes, o Will, nunca esqueço o nome dele, o professor de artes, criou um projeto de teatro e adotou o Tiago. O Tiago fez peça de teatro com ele, foi muito bacana. E tem um outro projeto dessa escola que era muito interessante, que era o próprio estudante que criava o projeto. E aí tinha um projeto de música. E aí é óbvio que o Tiago colou nesse projeto. E quando os participantes desse projeto entenderam que ele era baterista, em 2 semanas ele estava tocando em público na escola. Bom, isso falando de uma pessoa com que está que tá com classificada como uma pessoa com deficiência, diagnosticada com síndrome de Down, e teve toda essa inclusão, toda essa forma de lidar diferenciada do que seria numa escola dita normal. Exato. Aí pergunta ele tocando em público se ele quis sair da escola. Não quis. Mas teve a questão dos 40%, dos 90% da escola, que era aquele ensino tradicional. Certo. Rapidinho, teve umas coisas interessantes. Uma vez a diretora me chamou e falou, olha, o Tiago está fugindo da sala de aula, querendo convencer-se a ele a permanecer em sala de aula, como se inclusão fosse isso. Aí eu perguntei, mas para onde ele costuma fugir? Ah, ele vai muito para a biblioteca. Eu falei, oi? É Fui uma lá boa na fuga, biblioteca. né? Fui lá na biblioteca e a bibliotecária falou uma frase que eu nunca me esqueço. É engraçado, né? O seu filho, ele foge da sala de aula para vir estudar aqui na biblioteca, porque ele chega aqui, ele vai na estante de livros, pega um livro e começa a ler. Até eu, a bibliotecária, comecei a ler com ele. Né? Aí Que teve legal. alguns estudantes que reclamavam. Por que o Tiago pode sair e nós não podemos? Aí eu falei, olha, esse estudante está com toda a razão de reclamar, porque também ele não está conseguindo respirar. Tamanha quantidade de conteúdos. É um massacre, né? Essa escola tradicional conteudista, a meu ver, é um massacre, né? E aí o Tiago ficou o ensino médio inteiro lá, me chamaram para palestras,
tive conflitos com alguns professores que eram conteudistas, aí é uma história longa, né? Imagino. E a Joyce, só para terminar, a Joyce participou daquele período da ocupação das escolas. Ah, sim. A Joyce participou dessa ocupação. Eu até brinco, quando eles se formaram, que a diretora ficou aliviada. Pô, estamos livres deles. Porque acaba indo contra a corrente, né? Eu Totalmente, né? queria que você falasse para mim sobre o Todos na Diferença, oficina de escrita para pessoas com deficiência, e fala também como que a gente pode participar. Então, é um projeto que eu tenho desde 2012, né? Na verdade, o responsável por esse projeto é o próprio Tiago, né? Porque, voltando a falar dessa escola inclusiva, que não é inclusiva, a diretora chegou para mim e falou que não era o tempo do Tiago aprender a ler e escrever. Ele tinha uns 7 anos, mais ou menos. Eu achei aquilo estranho, porque ele já folheava livros em casa, com imagens, já tentava balbuciar alguma coisa. Ou seja, ele nasceu no meio de livros. E eu concordo, cada estudante, não só as pessoas com deficiência, tem o seu tempo, mas tem uma armadilha aí. Não é cruzar os braços e esperar o tempo da pessoa. Tem que investir na potencialidade da pessoa. Sim. E aí eu dava aula de faculdade na Unip, de filosofia, de manhã e à noite, e ele estudava de manhã. Aí à tarde eu ia com ele na biblioteca. Também não vou contar muito essa história, porque eu até me emociono, né? Em um ano, do jeito dele, ele estava lendo e escrevendo. Aí eu pensei comigo mesmo, puxa, vou fazer isso para outras pessoas. Aí eu montei esse projeto em 2012, que no começo era curso de jornalismo prático para pessoas com deficiência. Tive 3 turmas numa ONG, né, Associação DAO Brasil, que era apenas com pessoas com síndrome de Down. Eu não gosto muito de fragmentar, mas foi o que surgiu na época, né? Sim. E aí eu tenho um filho com a síndrome de Down, eu falei, olha que experiência maravilhosa. Foi um projeto kamikaze, né? Por que eu estou falando isso? Porque é um projeto de experimentação, ou seja, eu não fazia a mínima ideia o que ia acontecer. Comecei a fazer vivências com eles, a partir da singularidade de cada um deles, e foi maravilhoso, foi lindo. Tive 3 turmas, montamos 3 jornais, Jornal Dá o Brasil em Você, e eu gostei da brincadeira, e hoje virou oficina da palavra e da escrita criativa. Por quê? Porque veio tudo, menos jornalismo. Veio poesia, crônica, ilustração, né? Daí, eu apresentei esse projeto em 2015 para o Instituto Casa do Todos, estou lá até hoje, e depois para o Núcleo Morungaba, uma outra ONG, ambas em São Paulo. O Núcleo Morungaba fechou, o grupo do Morungaba migrou comigo e hoje estamos no Espaço Cultural Alberico Rodrigues, na Praça Benedito Eucalipto, em Pinheiros. E é isso, é um pouco na contramão dessa escola tradicional, né? Certo. Eu costumo dizer que eu não ensino essas pessoas a ler e escrever. Eu ensino elas, se quisermos manter esse nome, a desejar ler e escrever. E aí eu faço vivências com cada um deles e delas, e não tem hierarquia, cada um no seu tempo, aí sim a questão de cada um no seu tempo tem a ver, cada um com a sua potência de criação, com seus desejos. Tem alguns pontos que me lembram muito a Escola da Ponte. Você se baseia nessa ideia? Então, lá no começo da nossa conversa, eu citei José Pacheco. Sim. Ele foi o fundador da Escola da Ponte. O fundador da Escola da Ponte, né? Você acaba trazendo muito dessa ideia para cá, né?
Legal. Né? E aí, só para terminar, aí eu faço vivências com eles. Em 2015 eu comecei na Casa do Todos, em 2016 já estávamos lançando o que eu chamo de revista. Tem até aqui um exemplar, não sei se vai dar para mostrar. Pro outro lado, pro outro lado. Aí. Revista literária, Todos na Diferença. Todos na Diferença. Que já está indo para o número 18. E tem poesias, tem ilustrações. Eu posso trazer aqui rapidinho 2 exemplos, aparentemente contraditórios. Um deles é uma menina com síndrome de Down, a Júlia Marinsek, né? Em 2017, ela me apresentou um monte de coisa escrita, acreditando que estava tudo certo na concordância, na ortografia. Obviamente, eu não encontrei vários erros. O que um professor tradicional faria? Já pegaria a caneta vermelha e já... apontaria os erros e não os acertos. E bloquearia toda a potência criativa, que já era enorme. 6 meses depois, ela chegou para mim e falou: Guga, eu sei que eu erro muito, você pode me corrigir? Legal. Hoje, ela virou uma leitora de poesia. Em cada oficina, no presencial, ela levava os livros de poesia dela. Continuamos online. Um dia antes de cada oficina, ela pediu para ser individual, né? Uma lista de poetas. Eu li esses poetas contemporâneos, poetas antigos, até Fernando Pessoa. O favorito dela é Carlos Drummond de Andrade, só para você ter uma ideia. Que legal, hein? E hoje ela virou uma grande escritora de poesia, leitora de poesia. Tem alguns programas no meu canal no YouTube. Tem uma entrevista com ela. Recentemente, ela desenha mandalas. Ou seja, no tempo dela, na potência dela. Sim. E tem o caso do Lucas, que é um menino na Casa do Todos, que é autista. Ele chegou na minha oficina apenas entre aspas, né, desenhando um traço muito bonito. Então, a partir do desenho dele, hoje ele já escreve palavras, pequenos títulos, né? Ou seja, por isso que a oficina da palavra e da escrita criativa. Tem alguns que ainda estão se conectando com a palavra, né? E esse fortalecimento da singularidade de cada pessoa, né, Guga? É nítido que isso traz diferença para o aprendizado, né? Isso, ao meu ver, é o fundamental, né? É o fundamental você conhecer, né? Entrar na singularidade de cada um. Numa escola com 30 alunos, 30 estudantes, isso é impossível. Então, seria um outro modelo de escola, né? É. Muito bom. No seu currículo, que a gente já leu aqui, fala que você é livre pensador no campo da filosofia da diferença. O que é essa tal da filosofia da diferença que você fala tanto? Falar em filosofia da diferença em poucos minutos é muito difícil. Então, eu vou pontuar algumas questões, começando pelo meu próprio livro, né? O meu livro, Síndrome de Down, como você nunca vê, o profundo relato de um pai educador, eu começo falando da síndrome de Down, mas, na verdade, eu estou falando das diferenças humanas. Né? Quem começa a ler o livro, acredito que você tenha lido, no começo eu cito a síndrome de Down, e depois eu vou me afastando da síndrome de Down e indo para as diferenças. Então, uma frase que eu gosto muito desse livro é que, para a pessoa ser incluída, ela não tem que deixar de ser diferente para se adequar a um modelo fictício de igualdade. Então, a filosofia da diferença, na verdade, ela rompe com essa dicotomia, de um lado os iguais, de outro lado os diferentes. Eu até pensei uma parte aqui que você fala assim, todos somos iguais, página 49. Será que para ser incluída a pessoa tem que deixar de ser diferente para entrar em um seleto mundo dos iguais? É isso. Essa frase solta, todos somos iguais, é muito perigosa.
todos somos iguais em direitos. Isso é um outro debate, né? E a filosofia da diferença, ela inverte a inclusão vertical, a lógica platonista, e ela positiva a diferença em si. Não é mais o diferente sendo comparado a um modelo de sociedade, ao dito igual, né? Rompe com a ideia com a dicotomia com e sem deficiência. São pessoas, cada pessoa com a sua singularidade. E eu E a queria... filosofia da diferença, basicamente, ela trabalha com a inversão da ideia que nós temos do desejo. Certo. Na nossa sociedade, nós costumamos pensar o desejo a desejar algo que nos falta, né? A filosofia da diferença não enxerga o que falta na pessoa, enxerga o que a pessoa tem e pode. Certo. E esse tem e pode não é fixo também. Na ideia que a pessoa, a cada encontro, por exemplo, para a filosofia da diferença, esse nosso encontro, você, Maura, não vai sair a mesma pessoa e eu não vou sair a mesma pessoa. Vem lá dos pré-socráticos, né? Que o Heráclito, aquela frase famosa, nós nunca entramos no mesmo rio duas vezes, porque já não é o mesmo rio e nós já não somos a mesma pessoa. Depois vem o Spinoza, vem o Nietzsche, né? Aí vem os contemporâneos, que é o Gilles Deleuze e Félix Guattari, e eles invertem a própria lógica platonista. Por isso eu trouxe o nome inclusão transversal. E eu queria pensar aqui uma outra fala sua, que você fala, vale lembrar que o diferente aqui é sempre visto como algo menor ou inferior, o que justifica o tratamento desigual, ou seja, a xenofobia. E aí a gente precisa correr atrás disso, né? Desse tratamento, a forma como a gente vai lidar, né, com as demandas de uma pessoa com deficiência, né? Porque aí nós caímos num determinismo genético, né? Eu costumo dizer que sim, meu filho nasceu com um cromossomo 21 a mais, mas ele é uma pessoa, a identidade dele vai muito além desse cromossomo 21 a mais, né? E essa visão da diferença é que gerou lá atrás o nazismo, né? Essa diferença que gerou o nazismo, né? E hoje, a busca por querer ter uma sociedade a raça formatada, pura, né? a perfeição, Raça pura, né? Foi no limite que chegou nessa dicotomia igual de lado. Então, no nazismo, no nazifascismo, os iguais era a raça pura e os diferentes, os judeus, as pessoas com deficiência, ciganos, ou seja, tudo que era visto como diferente e perigoso desse tudo que modelo difere da norma era mal visto, né? Guga, a gente está chegando no limite do nosso tempo. Tá vendo? É muito. Daria para conversar aqui por muito tempo, com certeza. E eu queria agradecer quem acompanhou o nosso programa, Entrevista Diversa. Esse programa é realizado pela Âmbar DI, Diversidade e Inclusão. E qualquer dúvida, você pode entrar em contato através do WhatsApp 19 9821 5851 ou pelo site ambardiversidadeinclusão.com. E, Guga, eu queria que você deixasse seu contato. Quero muito agradecer a sua presença, que maravilhosa, é uma delícia ouvir você falar. O Guga, que é jornalista, sociólogo, educador na área de inclusão social, além de livre pensador do campo da filosofia de diferença e além do pai de Tiago. Guga, faz as suas considerações finais e deixe os seus contatos também, por favor. Então, eu colocaria como considerações finais
essa ideia que eu acabei de trazer sobre a origem lá do nazismo, que hoje, mesmo nós positivando a diferença, se nós mantivermos a dicotomia igual ou diferente, nós vamos continuar a sermos excludentes, mesmo positivando a diferença. Então, temos que romper com essa dicotomia e investir na potencialidade de cada pessoa. Então, eu queria agradecer muito, né? Quem quiser me acompanhar no Instagram ou no Facebook, é o Todos na Diferença, né? Quem tiver interesse pelo livro, né? Fazer o meu marketing aqui agora, pode até entrar em contato com você, Maura. Aí você tem um link, né? Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp também, né? Não sei se eu poderia dar o meu telefone do WhatsApp. Pode, claro. Passa seu WhatsApp, a sua rede social, como que te acha no Instagram. Então, no Instagram e no Facebook é o Todos a Diferença. Aí tem aquele nome, Instagram, Todos a Diferença. Tem o Guga Dória, o meu perfil, né? No Facebook. E o seu WhatsApp, qual que é? O WhatsApp é 945-47-4473. Legal. E o seu YouTube? Como que acha você no YouTube? É o canal Todos na Diferença, né? O programa sai todas as quartas-feiras. Ontem não saiu por conta do feriado, vai sair entre hoje e amanhã. E o tema vai ser do próximo programa, justamente acessibilidade e potência criativa. Um professor de arte cadeirante, que contou para nós as dificuldades de andar na cidade de São Paulo, mas ele enfrenta essa dificuldade de acessibilidade, e hoje é professor de teatro, faz teatro. Então é um canal Todos na Diferença. Muito bom, Guga. Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença e espero que a gente possa conversar outras vezes. Eu que agradeço, Maura, muito obrigado pela oportunidade. E, bom, se alguém não conseguir ter contato comigo, pode entrar em contato com a própria Maura, que aí ela me coloca em contato com certeza. Quem tiver interesse. Obrigado, agradeço muito Guga. a oportunidade e até a próxima, então. Até a próxima, obrigado. E para você que acompanhou a gente até aqui, eu sou a Maura Amba, esse foi o programa Entrevista Diversa, o seu podcast sobre diversidade e inclusão. Um abraço e até a próxima.